Então, caros alunos, continuando com esses vídeos que estávamos fazendo sobre divisão, né, no conjunto dos inteiros, né, e falando sobre bases, diferentes bases. Então vamos fazer agora uma outra questão, né, ainda relacionado com a soma de termos de uma base, né. Questão 3, letra B, isso da revisão 2, que eu deixei postado no SIGA para vocês, no AVA, aliás, no AVA, no BDAVA. Então vamos somar aqui esses valores, certo? Eu 6, 4, 5, 8, 7 na base 9, mais 2, 2, 4, 5, 3 na base 9, mais 4, 6, 0, 1, 1, 3 na base 9. Você não pode fazer a soma direta, porque pode dar algumas distorções quando você soma, assim, você pensando que basta somar os retos e tal. Não se pode fazer assim, porque tem que ter um cuidado quando você contém múltiplos e coisas desse tipo, né? Então é melhor você primeiro desfazer, trazer para a base 10, aí você encontra o valor total e daí você encontra depois a expressão desse valor total na base 9, aquilo que vamos fazer, né? Então, então vai ser assim, né? Vai dar, vou colocar tudo uma vez, certo? Aqui, espero que caiba aqui. Isso vai ser 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 6 vezes 9 elevado a 4, mais 6 vezes 4, 6, 4, aliás, né? Perdão. 4 vezes 9 ao cubo, mais 5 vezes 9 ao quadrado, mais 8 vezes 9 elevado a 1, mais 7 vezes 9 elevado a 0, né? Seria o primeiro termo aqui, mais 2 vezes 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Então 2 elevado a 9 elevado a 4, mais 2 vezes 9 ao cubo, mais 4 vezes 9 ao quadrado, mais 5 vezes 9 elevado a 1, mais 3 vezes 9 elevado a 0, mais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então 4 vezes 9 elevado a 5, mais 6 vezes 9 elevado a 4, mais 0 vezes 9 ao cubo, mais 1 vezes 9 ao quadrado, mais 1 vezes 9 elevado a 1, mais 3 vezes 9 elevado a 0. Aí estão os três valores escritos nas bases, na base 9. E aí, colocando as quantidades, isso fica aqui 39.366 mais 2.916, que é 6 elevado a 4, 6 vezes 9 elevado a 4, mais 4 vezes 9 ao cubo, mais 405, que é 5 vezes 9 ao quadrado, mais 72, 8 vezes 9, mais 7, que é 7 vezes 1. E agora mais 13.122, que é o 2 vezes 9 à quarta, mais 1.458, 2 vezes 9 ao cubo, mais 324, que é 4 vezes 9 ao quadrado, mais 45, 5 vezes 9, mais 3, certo? Mais, vou colocar aqui na sequência, 4 vezes 9 elevado a 5, 236.196, mais 6 vezes 9 elevado a 4, não é isso? E já calculamos 39.366, mais 0, que é 9 ao cubo aqui, 0 vezes 9 ao cubo, mais 81, que é 1 vezes 9 ao quadrado, mais 9, mais 3. Não é isso? Então isso vai dar um total de
42.766 mais 14.952 mais 275.655. E isso é 333.373. Esse aqui é o N, certo? Esse aqui é N, que corresponde à soma desses três valores, certo? É o N, esse aqui, correto? Agora eu vou pegar esse valor de N e vou fazer aquele processo que fiz de divisões sequenciais para poder escrevê-lo nas potências correspondentes. De 9, né? Do 9. Então, N aqui é 333.373. Então, esse valor de N, vamos ir dividindo primeiro por 9. Então, na divisão por 9, você tem aqui que vai dar, não vou fazer a divisão porque você faz na calculadora, porque, né, facilmente, ou você vai fazendo passo a passo, você sabe dividir, né? Então, isso vai dar, na divisão, vai dar aqui 37.041 e vai sobrar um resto de 4, certo? O resto 4. Como você descobre isso na calculadora? Facilmente, né? Você pega a calculadora e você faz 333.373 e divide por 9. Te dá 37.041, mas a divisão não é exata, né? Fica assim, vírgula 444. Então, como a gente faz? Então, vou fazer aqui agora 9 vezes 37.041. Isso vai dar 333.369 e vou descontar essa conta menos o valor original, 333.373. Aí me deu um resto 4, tá vendo? Então, claro que aí menos porque eu fiz o valor menor menos o maior, certo? Mas o que eu queria encontrar era qual era o resto. Você pegar o resto com um sinal positivo, né? E aí então você sabe. Então, tenho esse. Agora eu vou pegar esse. Isso significa, né, que 33.373 é igual a 9 vezes 37.041 mais um resto 4. Né? Agora eu vou pegar o 37.041 e dividir por 9. Né? Quando você divide 37.041 por 9, vai dar 4, 5 e sobra 6. Certo? Então você pega esse resto, aliás, esse resto 6 e o quociente de 4, 5. Então isso significa que 37.041 é igual a 9 vezes 4.15 mais 6. Não é isso? Agora eu vou dividir o 4. Vou dividir o 4.15 dividido por 9. Né? Dividido por 9. Então eu vou dividir aquilo que eu tenho. A dividir por 9 dá 457 e o resto 2.
certo? Então, está correto e o quociente. E aqui então vou fazer. Então, o que significa que 4.115 é igual a 9 vezes 457 mais o resto 2. Não é isso? Agora, vou pegar o 457, que foi o que sobrou do quociente, não é isso? E dividir por 9, né? É o que faço. Aí então, essa divisão vai dar 50 e o resto 7. Ok? Então, sobrou o resto 7 e o quociente foi 50. Ou seja, 457 é 9 vezes 50 mais 7. Agora, divido 50 por 9, vai dar 5, não é isso? E sobram 45, correto 5. E aí acaba porque o quociente que sobrou não tem como você dividir mais por 9, né? E o que significa isso aqui? Significa que 50 é igual a 9 vezes 5 mais 5. Certo? E o 45. Então agora vou escrever o 333.373 em potência de 9, né? Então, usando o algoritmo de divisão, começando aqui, né? Esta aqui é a sequência que agora eu vou destacar. Essa expressão aqui, a outra expressão que eu tive, cada expressão que você vai obtendo a partir do algoritmo da divisão, certo? Então você diz, né, que 383.373 é igual a 9 vezes 37.041 mais 4. E agora o 37.041, não é isso? Este valor vamos a escrevê-lo usando a segunda divisão que fiz. Então isso é 9 vezes 4, 5 mais 6 mais o 4. Então, porque estou substituindo, então, esse 36.041 pela sua expressão usando o algoritmo, né? E agora você multiplica o 9, então 9 quadrado vezes 415 mais 9 vezes 6 mais 4, não é isso? E agora esse 415 vou escrever usando o algoritmo da divisão que está aqui embaixo. Então 9 ao quadrado vezes 9 vezes 457, né? 457 está aqui, mais 2, mais 9 vezes 6, mais 4, correto? Certo? Aí então agora multiplica esse 9 dentro, né? Este aqui é o 4.115, né? Multiplica dentro, então 9 ao cubo vezes 457 mais 9 ao quadrado vezes 2 mais 9 vezes 6 mais 4. Agora então vou colocar o 457 usando a minha expressão usando o algoritmo. Então 9 ao cubo, que multiplica 9 vezes 50 mais 7 mais 9 ao quadrado vezes 2 mais 9 vezes 6 mais 4. Então esta é a expressão do 457. Você multiplica dentro do parênteses, então fica 9 à quarta vezes 50 mais 9 ao cubo vezes 7
mais 9 ao quadrado vezes 2, mais 9 vezes 6, mais 4. Finalmente, o 50, que está aqui, certo? Vou escrever de acordo com o algoritmo. Então, 9 elevado a 4 vezes 9 vezes 5 mais 5, certo? Mais 9 ao cubo vezes 3, mais 9 ao quadrado vezes 2, mais 9 elevado a 6, assim, 9 vezes 6 mais 4. Multiplicando dentro do parênteses, então fica 9 elevado a 5 vezes 5, mais 9 elevado a 4 vezes 5, mais 9 ao cubo vezes 7, mais 9 ao quadrado vezes 2, mais 9 vezes 6, mais 4. E aí então tenho a expressão, certo? Basta você agora destacar todos os coeficientes que acompanham as potências de 9 e colocá-la, certo, como vetor 5, 5, 7, 2, 6, 4 e na base 9 corresponde a essa soma que estava buscando, né? Certo? 5, 5, 7, 2, 6, 4. Ok? Então é isso sobre base, né? Agora então eu vou trabalhar um pouco de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum, que também faz parte da atividade, né? Isso que passei para vocês. Vamos provar algumas propriedades, certo? Desses dois conceitos. Sabe que sempre qualquer dúvida podem postar no grupo de WhatsApp, né? Ou no ambiente aba, né? Certo? Aí, questão 4. Calcule primeiro, né? Calcule o máximo divisor comum entre 8 e 76. Tá certo? Isso vamos fazer primeiro. Então, vamos usar para isto, vamos usar o teorema 4. Certo? Não me lembro a página agora. Então, pelo teorema 4, a gente vai pegar e dividir o valor maior pelo menor. O 76 dividido por 8. Então isso fica 9 e dá 72, não é isso? Um resto 4. Certo? Correto? Então, usando o algoritmo da divisão, significa que 76 é igual a 9 vezes 8 mais 4, não é isso? 9 vezes 8 mais 4. Agora eu vou pegar o resto que sobrou e vou dividir o 8. Tá certo? Que o outro termo dá, que estou buscando o máximo divisor comum. Então eu vou usar o resto da divisão e vou dividir pelo 8. Então eu vou pegar 8 e dividir por 4. Então 2 vezes 4, 8, resto 0. Pronto, então usando o algoritmo da divisão, não é isso? Aqui tenho que 8 é igual a 4 vezes 2 mais 0. Certo? Então, que é o que fala o teorema? Certo? O teorema diz que o máximo divisor comum entre 76 e 8 é igual ao máximo divisor comum entre 8 e 4, né? Que foi a outra divisão que fiz aqui, né? Entre 8 e 4
e corresponde a o último valor que você usou como quociente, ou seja, o 4, né? Esse aqui, o último valor que você usou, quando deu exato, né? A divisão deu exato, então corresponde a o divisor, ou seja, 4, né? Porque como dá resto zero, né? Como dá resto zero, então acontece que a última expressão que você pode usar, vamos dizer assim, se você quer dividir o 4 pelo zero, é como se você pode escrever como se fosse usando o algoritmo da divisão, né? 4 é 0 vezes 4 mais 4. É o último resto, né? Não tem mais esse resto último aqui, quando você está dividindo por zero, né? Esse corresponde ao último divisor que você está fazendo, porque deu o resto zero aí. Aí então você encontrou o máximo divisor comum. Agora, 2. Diz assim: encontre os valores R e S inteiros, tais que o máximo divisor comum entre 78 e 76 e 8 seja igual a R vezes 76 mais S vezes 8, certo? Ok? Na realidade, o que você tem na teoria diz assim, né, que existem, né? Existem R e S inteiros, tais que o máximo divisor comum entre A e B é igual a R vezes A mais S vezes B, né? É o que fala. Então, é o que estamos fazendo aqui, correto? Eu quero fazer aqui para 76 e 8, certo? Então, como a gente faz isso? Vamos usar exatamente as divisões que fizemos, né? Basta fazer isso, né? Porque você vai escrever aqui, observa aqui. Primeiro você tem que quando você fez a divisão, o primeiro algoritmo que você obteve é 76 é 9 vezes 8 mais 4, certo? E então isso já você pode usar para fazer a representação, porque observa aqui, 4 não é o máximo divisor comum, este. Então, bota aqui, você consegue como 76 é igual a 9 vezes 8 mais 4, então, basta você agora somar a toda essa conta aqui o inverso de 9 vezes 8, ou seja, menos 9 vezes 8, certo? O que significa isso? Que aqui você tem 76 vezes 1, né? Mais menos 9 vezes 8 igual a 9 vezes 8 mais 4 mais menos 9 vezes 8. Desse lado eu estou usando aqui um é o neutro multiplicativo, né? Já somei o menos 9 vezes 8 ambos lados da igualdade. E agora vou juntar 9 vezes 8 com esse para cancelar. Aí então ficaria 76 vezes 1 mais menos 9 vezes 8 igual a
9 vezes 8, usando a comutatividade e associatividade, certo? Correto? Aqui nesses dois passos é associatividade e comutatividade, né? A propriedade associativa, a propriedade comutativa. Aí então, isso fica 76 vezes 1, mais 8 vezes menos 9, igual a 4. Estou usando aqui agora que isso aqui, né? É a soma do seu elemento com seu inverso, portanto dá 0, que é o elemento neutro aditivo, então só sobra 4. E aqui então, eu estou tendo que encontro o produto entre 76 e um número, mais 8 com outro número, e a soma dá 4. Então, significa dizer que para essa continha aqui, supondo 76 então é o R, né? R vale 1. E o S vale menos 9. Correto? Assim que você encontra os coeficientes R e S para poder representar o máximo divisor comum como uma combinação linear de A e B. Correto? É isso. Então, isso aqui seria é, 4A. Que são duas 4A, são esses dois itens. Calcular SMDC e depois encontrar RS de tal forma aqui. Agora, no B, no item B, vamos a calcular novamente vamos fazer a mesma conta para outros dois valores, ou seja, calcular o máximo divisor comum e depois encontrar o RS de tal maneira que se escreve como esse produto, certo? Então no 4A era para 8,76 e no 4B vai ser para menos 23,14. Então, 4B agora. Então, primeiro, o máximo de divisão comum entre menos 23 e 14. Tá certo? Eu fui fazendo, respeitando os sinais, porque tem que ter esse cuidado aqui, certo? Sobre essa parte. Então, se a gente pegar e divide o menos 23, que é o maior, pelo menor, pelo 14, que é o que sobra, né? Você multiplica por menos 1, aí dá menos 14, não é isso? E se você faz o que falta, é menos 9, né? Ou seja, que menos 23 é igual a 14 vezes menos 1, mais menos 9, não é isso? Dá menos 23. Agora, vou pegar esse resto, não é isso? E dividir pelo 14. Então, esse 9 eu vou usar para dividir o 14, né? Então, 14 dividido por menos 9, isso vai dar menos 1, não é isso? Isso dá 9 para 14 mais 5, não é isso? Então, significa que 14 é igual a menos 9 vezes menos 1 mais 5. Sim? Tem que fazer essa divisão até o ter resto zero. Correto? Então, agora, vou pegar o 5 e o 9. Certo? Então, por que fazemos isso? Porque agora ainda
não trabalhamos com os primos, né? Então temos que ir fazendo dessa forma. Quando a gente tem a condição de trabalhar com números primos, é mais fácil de fazer que você faturar todos os termos nos primos e você acha mais rapidamente. Mas como não temos esse conceito ainda, então fazemos dessa forma mais difícil, né? Mais rudimentar. Então agora o menos 9 dividido por 5, certo? O menos 9 dividido por 5 vai dar, certo? Menos 1 vezes 5 dá menos 5, faltando para 9 4, menos 4, né? Ou seja, o menos 9 é 5 vezes menos 1 mais menos 4, né? Você vê que sempre estou respeitando os sinais, certo? Na continha, né? Agora tenho o menos 4 e o 5, certo? Sempre você pega o resto e usa para dividir o quociente que você usou anteriormente, o divisor anterior, né? Então agora é 5 dividido por menos 4. Então isso fica 1, né? Menos 1 vezes menos 4 dá 4, faltando 1 para 5, né? Ou seja, 5 é igual a menos 4 vezes menos 1 mais 1. Mais 1, né? Então, sobrou um resto 1 e vou pegar o menos 4 para dividir. Certo? Então, aqui vai ser menos 4 dividido por 1. Então isso fica menos 4 por 1 dá menos 4, resto 0. Acabou, né? Como o resto deu 0, então este aqui vai ser o máximo divisor comum, não é isso? Então, usando o algoritmo, né, o teorema quarto, o que diz? O teorema quarto diz que o máximo divisor comum entre menos 24, menos 23 e 14 vai ser igual a o máximo divisor comum entre máximo divisor comum entre 14 e 19 e menos 9, que foi o que fiz depois, né? Primeiro fiz a divisão entre 23 e 14, depois a divisão entre 14 e 9, 14 menos 9, e que isso é igual ao máximo divisor comum entre menos 9 e 5, e que é igual ao máximo divisor comum entre 5 e menos 4, e que é igual ao máximo divisor comum entre menos 4 e 1, que é 1, certo? Que é 1. Se quiser ainda, você inclui o 0, né? Que entre 1 e 0, que é 1. Bueno, deixa aqui. Pronto, aí então você encontrou o máximo divisor comum entre menos 23 e 14, que é 1. Agora, para obter RS, certo? Vamos usar estas expressões aqui, né? Vamos usar essas expressões. Uma forma de fazer. Todos esses quocientes aqui até chegar no 23 e 14, né? Porque quero usar o 23 e 14. Só deixar 23 e 14. Então, eu sei que fazer aqui desse lado. Então, primeiro, eu sei que 5 é igual a menos 4 vezes menos 1 mais 1, não é isso? Correto? Agora,
se você... Vou fazer mais rápido, sem se colocar diretamente essa. Se você colocar toda a propriedade, né? Se você passa esse valor para cá, então você tem que 5 é igual a menos 4, menos 1, não é isso? Mais igual a 1, né? Correto? Ou seja, que esse menos você coloca, porque você lembra de que a condição MDC de AB é igual a R vezes A mais S vezes B. Então aqui o mais, né? Então esse sinal de menos aqui vou distribuir em qualquer um dos dois. Como dividir por o resto foi menos 4, então eu vou deixar o 5, ou seja, vou colocar como se fosse aqui, dessa maneira. Então 5 mais menos 4 vezes 1. Isso dá 1. Menos 4. O sinal foi para o 1 aqui. Correto? Só que esse menos 4, se você isola de aqui o menos 4, você tem que, de aqui dessa expressão, você tem que menos 4 é igual a menos 9 mais 5, não é isso? Passei 1 para aquele lado, então ficou positivo. Então eu vou substituir. Então menos 4, 5 mais, e aqui fica menos 4, que é menos 9 mais 5, igual a 1. Correto? E agora, isso aqui, observa, isso aqui é 5 vezes 2 mais menos 9 dá 1, né? Porque 10 menos 9, obviamente. E agora o que eu vou fazer? Vou substituir o 5 de aqui, dessa conta aqui. Porque aqui você vai passar para cá, então 14 mais menos 9 dá 5, né? É o 5, não é isso? Basta você passar para cá e como passa negativo, afeta o sinal desse. Então, vou colocar aqui. Então, no lugar do 5, fica 2 vezes, no lugar do 5 é 14 mais menos 9, certo? Mais menos 9, vale 1, correto? Estou usando os restos que sobraram, desfazendo o algoritmo, né? Primeiro eu peguei 1 aqui, passei essa quantia para cá, certo? Agora, qual foi o outro resto? Depois será menos 4, então passei o 5 para cá e substituí. Depois sobrou 5, então substituí o 5. E agora vou substituir o 9 na última etapa. Então aqui, observa, aqui vai ser 2 vezes 14, mais 2 vezes menos 9, mais menos 9 igual a 1. Ou seja, agora é 2 vezes 14, mais 3 vezes menos 9 igual a 1, não é isso? Porque 2 mais 1, 3. E agora o menos 9 desfazendo aqui, não é isso? O algoritmo. Então aqui tenho que menos 9 é igual a menos 23 mais 14, né? Porque se passa negativo, mas afeta essa aqui. Então vou substituir aqui no lugar do menos 9. Então fica 2 vezes 14 mais 3 vezes, no lugar do 9, então é menos 23 mais 14. Isso vale 1. Multiplicando o 3 dentro, então ficaria 2 vezes 14 mais 3 vezes menos 23 mais 3 vezes 14. Isso vale 1.
Aqui é 2 e 3 são 5 vezes 14, mais 3 vezes menos 23, igual a 1. Portanto, aqui você teve que R, que acompanha o 14, não, R que acompanha o 23, é 3, e o 5, que é o S, que acompanha o 14. R vale 3 e S vale 5, correto? Então, primeiro eu fui dividindo, certo? Dividi o maior pelo menor aqui, no início, e depois o resto foi dividindo com o divisor que eu usei primeiro, que eu usei no início. Então, 9 menos 9 dividiu 14, o 5 dividiu, que sobrou 5, o 5 dividiu 9, sobraram 4, o 4 dividiu 5, sobrou 1, 1 dividiu 4, e aí pronto, aí parou, porque não tem mais como dividir, né? Depois disso, sobrou 1, que já é o último resto, na divisão não vai ser exata, então. Aí então, o último resto que você teve é o máximo divisor comum, 1 no caso. E agora você vai desfazendo o algoritmo, né? Você isola o primeiro resto, o último resto, e vai substituindo cada resto que você teve na divisão até você conseguir encontrar os dois valores iniciais, certo? Esse é o que você está colocando aqui. 5 vezes 14 mais 3 vezes menos 23 igual a 1. Ok? É isso. Agora, última questão, certo? Que vamos fazer aqui, a questão 5. Ele diz assim, 5A. Use a definição 5 da página 62 para justificar que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 14 é 42. Tá certo? Então, como a gente faz isso? Primeiro, primeira coisa que você tem que verificar é que esses dois valores, 6 e 14, dividem em 42. Primeira coisa. Então, observemos que 6 divide em 42, não é isso? Pois 42 é igual a 6 vezes 7. E 14 divide em 42, pois 42 é igual a 14 vezes 3. Tá certo? Então, já é um múltiplo. Nós sabemos se é o mínimo, né? Então, para isso, vamos agora, suponhamos que, dizer assim, suponhamos que existe um certo M' inteiro, tal que 6 divide M' e 14 também divide M', ou seja, M' também é um múltiplo de 6 e de 14, tá certo?
Isso que estamos dizendo. Assim, existem, vamos chamar de K1 e K2 inteiros, né? Tais que M' é igual a 6 vezes K1 e M' é igual a 6 vezes K2. Aliás, 14 vezes K2. Vezes K2. Que 6 divide M' e que 14 divide M'. Ok? Aí então agora, já que ambos são M', então vou igualar. Então isso significa que 6K1 é igual a 14K2. Isso é o que significa, né? Vou dividir por 2, já que são pares, né? Divide por 2. Aí então temos que 3K1 é igual a 7K2, certo? E aí então tem uma propriedade que diz assim: como o máximo divisor comum entre 3 e 7 é 1, né? Entre 3 e 7 o máximo divisor comum é 1, né? Como o máximo divisor comum entre 3 e 7 é igual a 1, não é isso? É igual a 1, então o que você tem como condição? Ou 3 divide K2 ou 7 divide K1, porque o 3 como o máximo divisor comum entre 3 e 7 é 1, então 3 não pode dividir 7. E como aqui você está dizendo que divide, né? Então 3 tem que dividir o K2 ou vice-versa, né? Ou seja, então como essa e além disso, vamos colocar assim, além disso, 3 divide 7 vezes K2, não é isso? Porque 7 vezes K2 é igual a 3 vezes K1. Então, essa quantidade é um múltiplo de 3, né? Ou seja, que 3 divide, né? Então, como 3 divide 7K2 e o máximo divisor comum entre 3 e 7 é 1, então isso implica que 3 divide K2. Não pode ter outra possibilidade. Correto? Ou seja, se 3 divide K2, então K2 é igual a 3 vezes alguma coisa, algum inteiro, né? Vamos chamar de K3 com K3 um inteiro bom, certo? Portanto, M', que é 7 vezes K2, né? Tem aqui M' é 7 vezes K2, ou melhor, 14 vezes K2, né? Não é 7, 14. M' é 14 vezes K2. Aqui apareceu 7 porque dividi por 2 aqui. 7 vezes K2. Então, M' agora é 14 vezes. Em vez de K2, vou colocar 3 vezes K3. Então, M' é igual a 14 vezes 3, associando, né? Aplicando a propriedade associativa. E 14 vezes 3 é 14 vezes 3 é
42, não é isso? Que é o valor que tínhamos antes. Então, M' é 42 vezes K3, não é isso? E isso significa que 42 divide M'. Portanto, é um valor menor que M'. Sendo M' um múltiplo qualquer de 6 e 14, né? M' era outro múltiplo que a gente considerou qualquer de 6 e 14. E vemos que qualquer outro múltiplo de 6 e 14 também 42 divide. Portanto, 42 é o menor de todos os divisores, de todos os múltiplos de 6 e 14, né? Porque se aqui está dizendo que M' é um múltiplo qualquer, outro múltiplo qualquer de 6 e 14, porque 6 divide M' e 14 divide M'. Então, M' é um múltiplo qualquer de 6 e 14. Porém, 42 também divide M'. Então, é o menor de todos os múltiplos, certo? Isso é o que quer dizer. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 14 é 42. Certo? É 42. Que é a maneira de você argumentar, certo? Então, você dá um candidato a múltiplo e depois você verifica que qualquer outro múltiplo também pode ser dividido por esse candidato menor de todos. E aí você provou então o que você desejar. Agora, vamos fazer verificar a interseção de múltiplos, de conjuntos que são múltiplos de certo valor, certo? É uma maneira de você encontrar também o mínimo múltiplo comum, né? Na letra B, então, você prova que a interseção entre 4z e o dz é 20z. No fundo está dizendo isso, que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 10 é o 20, né? É o que eu estou falando. Então, vamos primeiro, só para, de forma ilustrativa, verificar quem é o 4z, né? 4z são um múltiplo de 4, né? Ou seja, o 0, mais menos 4, mais menos 8, mais menos 12, mais menos 16, etc, né? Coloquei mais aqui, mais menos 20, para destacar, mais menos 24, etc. Então, infinito, né? Agora, quem é o dz? dz seria o 0, mais menos 10, mais menos 20, mais menos 30, mais menos 40, etc. E o 20z? Então, é o 0, mais menos 20, mais menos 40, mais menos 60, e assim por diante, né? Então, você vê que aqui tem, coincide, né? O 20 aparece aqui e aqui, certo? Se você for aqui, depois lá para frente, tem um 40 que também está aqui e que está aqui, não é isso? E assim por diante, você vê que tem essa interseção, né? Então, agora, como a gente vai provar isso, né? O que queremos provar é que 4z uma interseção com dz é o 20z. Então, isso você vai por o que chama-se uma dupla inclusão, né? Porque são conjuntos, né? Você tem aqui um conjunto e você está afirmando que igual a esse outro conjunto. Então, como a gente faz isso? A gente considera este conjunto e prova que ele é subconjunto do 20z. E depois você prova que o 20z é subconjunto de 4z e 10z. Então, é o que vamos fazer. Certo? Vamos provar uma dupla inclusão. Dupla inclusão. Então, quando você prova uma dupla inclusão, significa que os conjuntos são iguais. Certo? Então, primeiro, vou supor que tem um elemento qualquer
em 4Z interseção DZ. Então, seja C é um elemento qualquer em 4Z interseção DZ. Certo? Então, obviamente, como está na interseção, está em cada um deles, né? Então, C pertence a 4Z e C pertence a 10Z. Isso que significa, né? Então, se C está em 4Z, é um múltiplo de 4. E se C está em 10Z, é um múltiplo de 10. Então, significa que existe um certo K1 em Z, tal que C é igual a 4K1, né? E existe um K2 em Z, tal que C é igual a 10K2. Isso é por causa de que C está em 4Z ou está em 10Z. Então, esse aqui temos 4Z e esse é 10Z. Correto? Aí, então, como ambos são C, então significa que 4K1 é igual a 10K2, não é isso? É o que significa. Agora, vamos dividir por 2. Aí temos que 2K1 é igual a 5K2, não é isso? É o que tem. E agora, aí então, nós temos que isso significa que 2 divide 5 vezes K2, não é isso? Porque 5 vezes K2 é igual a 2 vezes algo, né? Como? Mas isso significa que 2 divide K2, não é isso? 2 divide K2, pois o máximo divisor comum entre 2 e 5 é 1. Mesmo argumento que usamos antes, né? Então, como o máximo divisor comum entre 2 e 5 é 1, então 2 está obrigado a dividir o K2. Certo? Então, K2 é um par, né? Então, assim, K2 é igual a 2 vezes um certo K3, com K3 inteiro, já que 2 divide K2, não é isso? Agora eu vou substituir C, que é 10 vezes K2, não é isso? Essa aqui, vou substituir o 10, o K2 por 2 vezes K3, que é o que tem aqui em cima. CS então 10 vezes 2 vezes K3. Pela propriedade associativa, isso aí então é 10 vezes 2 K3, ou seja, C é 20K3. E 20K3 significa que C está em 20Z. Exatamente isso. Né? Porque é 20 vezes ângulo, né? Com esse ângulo inteiro. Então, o que eu obtive com isso? Que consegui provar que este 4Z interseção 10Z é subconjunto de 20Z. É porque considerei um elemento qualquer em 4Z 10Z, interseção com 10Z, e eu tive que esse termo está em 20Z. Ou seja, 4Z interseção 10Z é um subconjunto de 20Z. É uma inclusão, agora falta outro. Agora eu vou pegar um elemento qualquer em 20Z e provar que esse elemento está em 4Z interseção 10Z. Correto? Com isso eu finalizo a prova. Agora, por outro lado, vou dizer assim agora, por outro lado, seja A um elemento que pertence a 20Z, certo? Então, existe um K inteiro tal que A é igual a 20K. Isso que significa 20 vezes K. Correto? Só que
20 é 4 vezes 5, K. Ou seja, que aplicando a propriedade associativa, significa dizer que 4 vezes 5K é A. Isto significa que A pertence a 4Z, porque é 4 vezes um valor que é o inteiro, que é o 5K, aliás, que é o 5K. Por outro lado, né, também daqui de cima, como A é igual a 20K, então A é igual a 10 vezes 2K. Não é isso? E aí então você tem que A é igual a 10 vezes 2K, né? E isso significa que A pertence a DZ também, né? Não é isso? Porque isso aqui é um inteiro qualquer que está em Z. Então, como A está em 4Z e A está em DZ, então A está na interseção. Que é o que você queria provar também, que 20Z é o subconjunto de 4Z interseção DZ. Portanto, provamos a igualdade, né? Então, 4Z interseção DZ é igual a 20Z. Certo? É o que queríamos provar. E é isso, caros alunos. Por hoje é só, né? Lembre-se da data para entregar a atividade 2, certo? E, bueno, qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp, pelo app. Lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas. Fiquem com Deus. Bye, bye.